Olá, tudo bem? Vamos a mais uma reflexão dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: por que não ter medo das manifestações de espíritos e quem manda eles? É isso mesmo, por que não ter medo das manifestações de espíritos e quem manda eles? Eu tirei algumas passagens aqui interessantes e eu quero passar meu entendimento. Não sou dono da verdade. Sempre deixo isso bem claro, que eu não sou dono da verdade, então não adianta você vir querer me apertar aqui, ô, você aí. Não, eu não sou nada. Eu apenas estou lendo. Graças a Deus o YouTube tem essa tecnologia que deixa a gente fazer vídeo. Então eu estou fazendo vídeo. Se você não quiser assistir, estou andando para você. Se você não concordar, estou andando para você. E estou fazendo vídeo. Quem sabe quantas pessoas, quantas. É pena que poucas pessoas assistem um vídeo desse, mas se milhões de pessoas assistissem um vídeo desse, poderia ser que alguma delas iria perder o medo, né? Porque pessoas vivem uma vida toda na escravidão do medo das manifestações. Olha, eu tenho medo do capa preta, eu tenho medo do Exu viludo, eu tenho medo do Omulu, eu tenho medo do preto velho, eu tenho medo do zerê, eu tenho medo das falanges das pombagira, eu tenho medo da falange dos pretos velhos. Assim que é. Assim que é. Então, pessoas, pessoas elas têm medo de tudo. Então, eu gostaria que muita gente assistisse esse vídeo, porque eu vou passar aqui o entendimento, mas o entendimento que eu vou passar aqui é o quê? É tirado da Bíblia. É mostrando versículos, passagens que mostra que quem manda, quem envia o Espírito na vida das pessoas é o próprio Deus. Quando as pessoas estão na carnalidade, quando as pessoas estão praticando a feitiçaria. Ué, feitiçaria é obra do quê? Não é da carne? Ah, mas a feitiçaria você acha que é só na Umbanda que manda voodoo? Não, dentro dos templos religiosos evangélicos aí. Para que mais feitiçaria do que? A idolatria. Os templos católicos são idólatras. Budismo. Por isso que eu falo aqui, em letras garrafais, nenhuma religião presta. Todas as religiões são fraude. Acredite. Todas elas. Aí você já vai colocar que não, mas eu sou da CCB. Você pode ser da CCB, CCV, CCA, CC. Pode ser do CC até do sovaco. Nenhuma religião presta. Todas elas se utilizam dos textos bíblicos para praticar obras ou do Velho Testamento, costumes de sacrificar animais, costume de sacrificar crianças, costume da idolatria, costume do quê? Das leis, de pregar as leis. Toda religião não vale nada. Ei, bicho, não. Nenhuma religião presta. Nenhuma religião presta, nenhuma. Se você entra num templo religioso, você está entrando em algo inútil. Você está entrando em um lago. Deixa eu falar, isso aqui eu vou falar mais pro final do vídeo, porque se eu falar o que eu. Da mesma forma que Paulo considerou os líderes religiosos, as religiões, lá em Filipenses 3, não vou nem falar aqui, deixa eu falar mais para frente isso. Entendeu? Nenhuma religião presta, pode acreditar nisso. E você que tem medo, você que tem medo dessas manifestações, espero que você se atente nesse vídeo, se atente nas passagens que eu vou ler para você e vou te mostrar. Acompanhe aí com a sua Bíblia, acompanhe com o seu aplicativo, releia, leia, releia e veja se tem se tem sentido ou não tem. Eu não estou aqui para pedir que você venha concordar com o que eu estou falando. Não. Tem. Graças a Deus, agora que Deus deu essa visão para mim criar lista de transmissão no WhatsApp, tem aparecido pessoas falando, olha, eu concordo com você 90%, eu concordo com você 80%. Vai aparecer pessoas
colocando... Bom, é que é difícil, né? Porque como eu coloco o telefone só lá no final do vídeo, e pessoas que não gostam desse tipo de coisa, ele assiste 30 segundos, 1 minuto e já vai, some daqui, graças a Deus. Então eu não coloco via o meu telefone do Zap nem lá na descrição, só lá no final do vídeo. Aí se alguém quiser, tá lá no final do vídeo. Então a pessoa merece, né? Já que a pessoa assistiu o vídeo todo, pelo menos ela tem alguma coisa tem base pra gente bater um papinho. Ó, eu não concordei com isso, com aquilo outro. Pelo menos ela entende que ela assistiu aquele vídeo, né? Porque se ela marcou o número do telefone lá no final, ela assistiu o vídeo. Então tudo bem. Ah, eu não concordo com você. Eu só concordo 10%, 20%. Volto a falar, você não precisa concordar comigo nem 1%. Eu tô andando para você se você concorda ou não concorda. O escrito bíblico tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o escrito bíblico ele tá para mim, tá para você, tá para quem concorda 100%, para quem concorda só 1%, tá aí, tá aqui. Então não interessa se a pessoa concorda ou não concorda. Eu tô fazendo esse vídeo, aqui, ó, agora é 15h22. Tô aqui, ó, sentado, sou aposentado, lendo. Já gravei hoje 3 vídeos, 2. Esse aqui é o 3º vídeo que eu tô gravando. E já fiz uma livezinha curta, pequenininha. E eu tenho esse espaço para fazer isso aqui, entendeu? E eu vou mostrar para você. Então, se você tem medo de pomba-gira, de tranca-rua, puxa sua cadeira, senta aí e você vai perder esse medo hoje. E você vai entender quem é que envia esses espíritos na vida das pessoas. Quem é que envia? E o porquê que são enviados esses espíritos. E o porquê, tá? Por que não ter medo das manifestações de espíritos? E quem manda eles? Eu te convido a ler uma história aqui de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Veja, a historinha, o subtítulo aqui está A Profecia de Micaías. Olha aqui. Claro, isso daqui só serve se você acredita na Bíblia, né? Se você não acredita na Bíblia, eu não posso fazer nada. Se você se diz que eu sou um ateu, e desde já eu digo, você é um ateu na carne, porque o espírito que está dentro de você pertence a Deus. O espírito que está aí dentro de você, ô ateu, é a prova que você, no espírito, é filho dele. Mas a sua carne, você é ateu. Até aí, tudo bem. Da mesma forma que você é um ateu, o religioso é um feiticeiro disfarçado, é um macumbeiro disfarçado. Tá tudo no mesmo pacote. Da mesma forma que um que diz, eu sou o pregador do evangelho, aí ele usa a Bíblia para tomar seu dinheiro. Eu sou um pregador, eu sou um homem de Deus, eu sou ungido. Aí ele usa a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro. É igual um ateu. Aí ele usa a Bíblia para falar que o batismo é nas águas. É um ateu, porque o batismo, Paulo diz lá em Romanos 6,3 que o batismo foi na cruz. Da mesma forma que o cara fala, eu sou ateu, ou é uma prostituta, ou é um homossexual, o pregador que usa a Bíblia fala que Jesus ainda vai voltar. É um mentiroso do mesmo jeito. Entende como que é? Então vamos lá. Espírito de mentira. Vamos ler essa historinha aqui? Pega aí sua Bíblia, seu aplicativo, vamos lá. 1 Reis 22, 13 em diante. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, portanto que a palavra seja como a palavra deles, fale o que é bom. Então aqui o mensageiro já estava avisando, foi buscar Micaías, se você lê a partir do versículo 1, foi buscar Micaías e já veio de lá avisando, os 400 profetas do rei Acabe falou que ele vai subir a Ramote de Gileade na guerra e ele vai sair vitorioso, tá? 400 falou que ele vai ser vitorioso. Então, que você faça a mesma coisa. Que você já vai lá, não vai mudar nada não. Tá? Que você fale igual os outros 400. Então tá aqui. 14. Micaías respondeu, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu, ele quem? O profeta Micaías. Vá,
você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Micaías falou exatamente o que o mensageiro havia lhe ordenado. Fale que coisas boas para o rei, conforme os 400 falou. Aí Micaías aqui usou de uma fanfarrice e respondeu ao rei: vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei, já conhecendo as profecias de Micaías, sabia que Micaías não mentia. O rei desconfiou. Falou, opa, tem gato nessa tuba. Porque se os 400 falou que eu vou ser vitorioso, e Micaías vem e fala que também eu vou ser vitorioso, tem gato nessa tuba. Olha que interessante. 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Tá vendo que o rei Acabe desconfiou? Então Micaías disse. Aí ele falou, já que é para falar a verdade, eu vou falar. Então Micaías disse, ou seja, se contradisse dos 400 profetas. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então ele viu todo o exército de Israel disperso, espalhado. Ele estava tendo uma visão. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá. Josafá era outro rei. Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Tá vendo? Porque se ele foi, conforme ele falou, igual aos 400, o rei Acabe já desconfiou. Falou, opa, porque ele sempre fala diferente. Né? Ele é do contra. Os profetas falaram que vai ser vitorioso, o certo é Micaías falar que vai ser ao contrário. Porque assim o rei já estava acostumado com ele. E aí ele foi e falou. Aí o rei também não gostou disso, foi e falou para o rei Josafá. Tá vendo? Ó? Esse Micaías nunca fala nada de bom a meu favor. Porque ele estava falando que o rei ia lá e ia morrer. Então o rei de Israel disse a Josafá, então eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? 19. Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, presta atenção aqui, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda, espíritos. 20. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então um espírito saiu e apresentou-o diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? 22. Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Quantos espíritos aqui? Um apenas. Olha o poder. Um espírito, ele disse para o Senhor. Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. 400 profetas. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. 23. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Olha que interessante. Você vê como que é? Então os 400 profetas, através de um espírito enviado da parte de Deus, foi lá na mente dos 400 e colocou o espírito, colocou a palavra de mentira. O rei Acabe foi se consultar com os 400 profetas, carnais, religiosos, e eles disseram, não, rei, o senhor pode ir que o senhor vai sair vitorioso. Mas os 400 só falaram por meio de um espírito mentiroso da parte de quem mesmo? De Deus. Olha que interessante. E Micaías falando que viu tudo isso tendo uma visão. 24. Então Zedequias, filho de Quená, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou, por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Tá vendo? Esse Zedequias aqui
ficou todo irritadinho, foi lá e deu um tapaço na cara do Micaías. Falou, onde você está mentindo? Que visão é essa que você está vendo? Onde é possível Deus mandar, o Senhor mandar um espírito para pôr na boca dos nossos profetas aqui é mentira? Tá bom, seguiu o baile. Micaías respondeu, eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse, prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga, assim disse o rei, metam esse homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse, se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou, que todos os povos ouçam isso. Então olha como que é quando uma pessoa ela tem o Espírito de Deus avivado no seu conhecimento, na sua mente. Ele não tem medo de nada. A pessoa é intrépida, a pessoa é corajosa, a pessoa desafia o mundo. Desafia o mundo! Quando o Espírito de Deus está avivado na mente dela. Micaías desafiou o rei Acabe, o rei Josafá, o profeta Zedequias, mais os 400 profetas, desafiou todos em Israel. E falou, se o Senhor voltar vivo, o rei Acabe, então é mentira da minha parte. Deus nunca falou comigo. Olha só. E o rei Acabe mandou prender ele, falou, você vai ficar pão e água, até que eu volte vivo. Ele deve ter virado para o rei e falado, belezinha, papai, segue aí, segue o baile. E foi lá, ficou preso a pão e água. Aí aqui, depois você lê a história, o que aconteceu com o rei Acabe, tá? Aqui, ó, a morte do rei de Acabe. Aí depois você lê aqui o que aconteceu. Um soldado inimigo, porque o rei Acabe ele usou roupa de soldado normal, ele não foi com os trajes reais. O rei Josafá foi com os trajes reais. Chegou na hora da batalha, do pega pra capar, todos os inimigos começaram a correr atrás do rei do Josafá. E o rei Josafá gritava, não, eu não sou Acabe não, eu não sou rei Acabe. E o rei Acabe estava no meio dos soldados de Israel, com os trajes de soldado. Aí um soldado inimigo, despretensiosamente, olha que palavrinha abençoada para falar, pegou uma flecha e soltou. Você deve conhecer essa história, senão você lê daqui para baixo que você vai ver essa história. Ele pegou uma flecha e soltou essa flecha, o inimigo. Essa flecha foi lá, pegou no lado do rei Acabe, aqui o escudo, a proteção estava aqui, pegou aqui, transfixou o coração do rei. Essa flecha. Aí começaram a gritar lá no meio, o rei foi ferido, levaram ele e o rei Acabe morreu. Você vê como que é. Se ele tivesse vestido com trajes reais, podia ter falado, foi fácil, né? Porque estava o rei Josafá e o rei Acabe. Não, mas ele estava com trajes de soldados normais. E a flecha, guiada por Deus, aquela flecha guiada, foi lá e pegou no lado e furou o coração do rei Acabe. E o espírito veio da parte de onde? Da pombagira, do Lulu quebra-nozes, do espírito do cuscuz azedo. Da onde veio? Da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Veja aqui, ó, 1 Samuel 16, 14 ao 16. 1 Samuel, versículo 16, ou capítulo 16, versículo 14 ao 16. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul era o rei, né? Lhe disseram, eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. 16. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E aí? O espírito que atormentava Saul
Quer ver? Deixa eu ler essa parte aqui, que aqui é interessante. Ó. Aí vai para o capítulo 18, versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Presta atenção nesse versículo aqui. Isso aqui é exatamente o que acontece muitas vezes nas casas das pessoas, dentro do trabalho. Uma vez, quando eu trabalhava lá, que eu tinha uma firma lá de segurança, lá em 91, 92, lá em Diadema, um ex-sócio meu, ele manifestava dentro da sala o tal do caboclo. O caboclo enrola os outros. Manifestava lá. Então veja aqui, ó. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Não é assim a pessoa quando ela manifesta? Ela não fica agredindo todo mundo, não chega não que eu vou te matar, eu vou beber seu sangue, eu vou fazer não sei o quê. É assim ou não é? Hã? Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Olha aqui a situação. Olha o espírito da parte de Deus que estava em Saul, o que ele fez contra Davi. Tinha uma lança na mão. 11. Que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha aqui que coisa, ó. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus. Então, o espírito veio, se apossou da mente de Saul. Saul, transtornado na raiva, na ira. Mesmo Davi estando ali dedilhando a harpa, mas aquele espírito ele era tão violento que mesmo assim ele tinha uma lança na mão, ele jogou em Davi. Olha que coisa, vê se isso não é exatamente a ira desses espíritos que se manifestam nesses terreiros e nessas sinagogas que chamam de igreja. Na oração da libertação, na corrente de libertação. Veja se aqueles espíritos lá, eles também não são totalmente irados, revoltados. Então o espírito ali colocou a raiva na mente de Saul, e Saul pegou aquela lança e lançou em direção de Davi, para cravar Davi na parede. Claro, Davi, cheio de Deus, também desviou daquilo e a lança pegou na parede. É exatamente esse espírito de raiva, de ira, que manifesta nesses lugares. Eles não colocam a mão para trás, eles não começam a babar, eles não falam que vai matar, que vai fazer, que vai destruir. É ou não é? Tá vendo da parte de quem vem? Tá vendo de onde vem? Bom, se você acredita na Bíblia, né? Agora, se você não acredita na Bíblia, não posso fazer nada. Você vê que coisa esse versículo aqui? 1 Samuel 18, 10 e 11. Leia depois, reflita em cima disso daí. Deixa eu ver isso aqui no texto da NVI. Como tá? No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. Na King James Fiel, que também é um texto bom de ler o Velho Testamento. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. Aqui já falou que profetizou. Aí também já é demais, né, o King James? Aí também já é demais. Aí a pessoa lê um negócio desse aqui, tá vendo? Nossa, o Espírito da parte de Deus profetizava. Foi isso que falou nas outras versões. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou. Não. Vamos ver na corrigida fiel. E aconteceu que no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Profetizava?
Davi profetizava. Mas profetizava, não é profetizar, não é falar das grandezas de Deus, não é falar das maravilhas de Deus, e ao mesmo tempo que ele falava das maravilhas de Deus, ele pegou a lança para matar outra pessoa. Tá vendo? Vamos ler com racionalidade, vamos ver no século XXI. Não. Por isso que a nova, a NAA é a que eu mais uso. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas. Ah, não dá, né? Não dá para continuar lendo isso aqui, não. Não dá. Na Almeida Revista Atualizada 2010. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Aí você vê que tem lógica, tem racionalidade na coisa, tem coerência. Porque a partir do momento que é um espírito maligno, ele não vai palavras próprias. Você consegue entender que você tem que ter várias versões de Bíblia? Senão você compra gato por lebre? Desde que foi um espírito do mal, maligno, ele só podia, Saul só podia ter manifestações malignas, fazer coisas más. Então você vê que por isso, o que é a nova Almeida atualizada? Ela é a Almeida Revista Atualizada mais atualizada. É isso que é, entendeu? Então, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Então vamos voltar para a nova NA. Aqui. Tá. E aí, vamos lá em Êxodo, o destruidor. Tudo da parte de Deus. Eu andei procurando na Bíblia se eu achava alguma coisa que era mandada pelo Preto Velho, pelo Exu Caveira, mas eu não achei ainda. Talvez você coloque no comentário. Não, tá lá escrito lá que a legião de Pombagira, a falange de Preto Velho resolveu, fez. Tá? Porque eu não achei. Até agora eu tô achando só coisas que foi Deus que mandou. Então tá assim, Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Você vê que isso aqui, esse destruidor era da parte de Deus. Era o anjo destruidor. Que à meia-noite, por isso que eles comeram a Páscoa antes, e à meia-noite ia passar um anjo destruidor, e onde tivesse o sangue do cordeiro passado nos batentes das portas, ali ele não entraria para matar os primogênitos. Depois você lê a história, Êxodo 12. Então o destruidor também era da parte de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Deus enviou um anjo, olha aqui, Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira da Ornan, o Jebuseu. Então também aqui, esse destruidor era a parte de Deus, parte do Criador. Então até agora nós lemos aqui que tudo vem de Deus, tudo vem do Criador. Então essas manifestações que existem, essas fanfarrices, essas papagaiadas, não, mas você não conhece, fala assim, aí a pessoa fala assim, não, claro, Claudião, você não conhece? Não. E o Exu da meia-noite? E o Exu Caveira? Não, eu já participei disso, nós íamos lá no cemitério, aqui em São Paulo, Vila Formosa, lá tem um lugarzinho lá que nós dávamos moiava a mãozinha ali dos coveiros, dos que cuidavam ali à noite, e meia-noite nós arriávamos um trabalho lá pro Exu Caveira. E manifestava, e ele comia pólvora, bebia pinga. Eu frequentei minha tia até hoje ela é macumbeira. Eu frequentava, uma prima minha lá, ela se manifestava lá meia-noite e pouco, tal do Exu Caveira lá fora, lá perto onde tinha os tridentes, o negócio lá, e colocava pólvora, acendia e bebia cachaça a noite toda. No dia seguinte, a minha tia, minha prima, estava zerada. Parece que tinha dormido a noite toda, parece que não tinha bebido nada. A vida deles é assim, só que é uma miséria desgraçada.
vivendo, comendo vomito no roncó, catulando a cabeça. Isso é palhaçada. Você vê tudo isso por causa do quê? Por praticarem a feitiçaria. A feitiçaria é obra da carne. E nas religiões, por que há essas manifestações? Porque a religião, ela é contra, Deus é contra a religião. Porque a religião é carnalidade pura. Quanto mais ela é neopentecostal, como diz assim, quanto mais eles ficam em nome de Jesus, mais existem manifestações. Quanto mais eles fazem obra da lei, mais há manifestações. Tem manifestações que aparecem, tem manifestações que não aparecem. Você vê na ACC alguma coisa aí. A manifestação lá, nunca frequentei essa porcaria, mas não aparece. Mas tem a divisão. A divisão está lá. É homem do lado, mulher do outro. Vivendo lei, usando véu, tudo coisa de lei. Até Paulo mesmo falou essas coisas aí, ó. Nós não temos costume de fazer isso daí, que era usar véu. Mas não tinha. Paulo falou que não tinha costume de usar aquilo, de fazer aquilo ali. Mas eles vivem naquilo. A do morcegão, a mais famosa de exorcismo é a do morcegão. De sexta-feira lá, você vai lá, se não manifestar ali, eu não sei, essa daí, essa sinagoga grande. Eu ia antigamente naquela outra da Celso Garcia, um pouco menor lá. Mas numa sexta-feira normal ali, para não manifestar pelo menos 20, 30 pombagira, mais uns 4, 5 caboclo, mais uns 25 preto velho, não tinha sexta-feira. E por que há a manifestação? Por que ali é igualzinho o terreiro de Macumba? Porque ambos estão na carne. Quanto mais eles vivem na lei, mais ficam em nome de Jesus, mais fica demonstrando a fé antes da cruz, mais há essas manifestações. E os espíritos que vão lá, você, conforme essa leitura que nós fizemos, você tem dúvida que é da parte de Deus? Você tem dúvida que aqueles espíritos é o espírito do engano, da mentira? Paulo disse isso também ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É por este motivo que Deus envia a operação do erro. Quer ver isso aqui na King James que eu estava lendo, como que é? Você vê, aí ele é bonzinho. Ó. É por isso que Deus envia forte ilusão para que creiam em uma mentira. É por isso que Deus envia uma forte ilusão para que creiam na mentira. Aí, Romanos, capítulo 1, versículo 28, também está assim, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, presta atenção que Paulo disse aqui na igreja de Roma. A igreja que se reuniu, os irmãos que se reuniam como igreja em Roma. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha aqui, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aí você lê, você vai ver avareza, homossexualismo, lesbianismo, roubo. Tá até aqui, ó. Aqui, ó. Estão cheios de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes ao Pai, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Quem é que coloca essa situação, esse desejo na vida das pessoas? Quem é? Paulo aqui estava falando que era o próprio Deus. E você vai acreditar em quem? Na Bíblia ou no que o reverendo Cuscuz fala para você? Não, isso daí é pombagira, isso aí é tranca-rua. Não, isso aí foi em 1800 e pouco, 1700 e pouco, quando os africanos trouxeram para o Brasil essa religião deles lá e trouxe esses nomes aí. De Umbanda, Quimbanda, Voodoo, todas essas porcariadas. Isso é tudo ilusão. É o que eu sempre falo, ex-Cláudio Mendes aqui, ó. Inteirinho, 1,80m, fica à vontade. Cláudio Mendes, 1,80m, coloca uns 105 quilos, não exagera mais que isso não. Coloca na boca do sapo, na boca do bode preto, coloca no Vale do Sal, no Vale da Manteiga, da Margarina, fica à vontade. Fica à vontade, porque se tiver que fazer alguma coisa contra esse corpo carnal, é o meu Criador. Se eu estiver fora da linha, como eu já fui muito judiado, é porque eu estava fora da linha. É o Criador.
Não é nada. Às vezes você vê uma pessoa de longe, do nada te dá um tapa no rosto, te colocando no lugar. Às vezes você leva um tombo, te colocando no lugar. Você está querendo subir muito, está muito alto. A soberba está querendo. Aí ele vai lá dar só uma rasteirinha para te colocar no lugar de novo. Fala, olha, você é um mero mortal, fica quietinho aí. Deixa esse orgulho de lado. E para finalizar o vídeo, eu acredito nisso aqui, cegamente. Isaías 45, 5 em diante. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. E eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto, e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então, eu sou o Senhor e não há outro. É assim que eu creio. Por que não ter medo das manifestações de espíritos e quem manda eles? É isso. Não tenha medo, porque quem manda eles é o próprio Criador. Ele manda para corrigir, ele manda para açoitar, ele manda para que a justiça dele venha a ser estabelecida. Assim foi no ano 70, quando na mente de Tito, General Tito, tinha duas opções. Eu passei o vídeo aí, vocês viram, a pessoa lá falando, o General Tito, ele falou que tinha duas opções. O General Tito falou, Flávio José conta no livro dele, que ele tinha duas opções, ou invadir de uma vez no ano 69 já Jerusalém de uma vez, ou cercar Jerusalém pelo prazo estipulado por Deus, que foi 13 meses. Está em Ezequiel 4 e Ezequiel 5. 390 dias. Aí qual a opção que o General Tito escolheu? Colocado na mente por Deus? A segunda, que foi o cerco, para se cumprir toda a profecia que falava do cerco a Jerusalém. E ali foi colocado maldade tanto na mente do General Tito, como em todos os soldados daquele exército romano. Toda a crueldade que estava na mente do General Tito e dos soldados foi da parte de Deus para se cumprir o juízo contra os judeus, contra os israelitas. Agora, se você, mesmo depois de assistir o vídeo, você ainda tiver dúvida a esse respeito, sinto muito. É que você não acredita, não é para acreditar em mim, é que você não acredita na Bíblia. Porque os escritos estão aí falando. Aí você vai... Não, aí para finalizar. Aí você vai falar, mas e Madalena que saiu 7 espíritos? E o Gadareno que saiu 2000? E o menino lá que chegava babando e saiu os espíritos? Ué, porque isso está na maldição de Deuteronômio 28, 28. É simples assim. Aqui, ó, eu vou lá em Deuteronômio 28, que fala sobre as maldições, as bênçãos e as maldições, correto? Aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. O que era essa perturbação? Aqui, ó. Ferirá com loucura e com cegueira também, tá? Então, deficiência visual é da parte de quem mesmo? Perturbação de espírito. O Gadareno era perturbado por mais de 2.000 espíritos. Maria Madalena era perturbada por 7 espíritos. Espíritos perturbavam todo mundo. E os espíritos perturbam a mesma coisa nos dias de hoje. Porque as pessoas estão debaixo da lei, as pessoas estão debaixo da carnalidade. Não estão dando valor ao juízo do ano 70, não estão dando valor ao evangelho eterno. Você entendeu como que é? Então, por que isso que há essas manifestações? Agora, nomes foram dados pela religião afro, tá bom? Por que não ter medo das manifestações dos espíritos? E quem manda eles? Foi o tema deste vídeo e eu vou encerrar ele agora. Videozinho de 40 minutos. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do Criador. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.